Olá, meus amores, boa noite. Vamos começar mais uma live. E hoje o tema foi um tema que vocês, inclusive, já me pediram, mas eu trouxe, lógico, um especialista para falar comigo. Então, teremos uma psicóloga aqui comigo para falar sobre esse tema, né? Não vou vir falar desse tema sozinha, vou contar com uma ajuda muito especial, né, gente? Me diz se vocês estão me ouvindo. Bem-vindo quem está chegando. Bem-vinda, Julie. Daqui a pouquinho, a Jamile está chegando aqui para dividir a tela comigo. Dividir a tela e o tema, né? Olá, graduação Favene. Bem-vindo, obrigada pela presença. Muito bom ter a Favene aqui, fico muito feliz. Bom, boa noite, Julie. Então, assim, enquanto o Jamile chega e as outras pessoas chegam, vou explicar um pouquinho, né? Hoje a gente vai falar sobre ansiedade, um tema que está muito em alta, né? Diante de toda a situação da pandemia, as pessoas estão ficando mais ansiosas, mas não só por isso que a gente vai falar sobre esse tema, a gente vai falar para poder esclarecer dúvidas, explicar um pouco, né? A Jamile tá chegando aqui, tamo junto, obrigada, Favene. Amiga, solicita aí compartilhamento para eu poder compartilhar com você aqui a tela. Me manda aqui a solicitação para eu poder aprovar. Bom, então, como eu estava dizendo, a gente vai falar sobre esse tema, explicar um pouquinho mais. Não vou fazer isso sozinha, vou fazer com a Jamile. Ela, como psicóloga, que esse tema para vocês. Eu vou mais mediar o tema do que falar sobre ele em si, né? Já aceitei aqui, já tá entrando. Oi, amiga! Oi, boa noite. Boa noite Boa a noite, que todos. linda! Amei os cachinhos soltos. Hoje deixei eles à vontade. Amei, amei, tá linda. Hoje estamos gêmeas, quase gêmeas. Óculos, Verdade, verdade. cabelo. O meu ontem tava maior, né? Mas o fator encolhimento ele já diminuiu. Esse fator encolhimento persegue as cacheadas. Não tem jeito. Verdade, verdade. Oi, Bom, Julie. gente, Julie, como sempre aqui, né, marcando presença, fico muito Marcando feliz. presença. É. Bom, gente, assim, eu vou. Boa noite, Alexandros. Emília arrasou. Esse cabelo tá lindo, 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 lindo. Penteado assim, bem. Gostei, gostei. E eu gosto desse cachinho dela. Ela se esconde de vez em Obrigada, quando, mas gente. eu gosto. É. Então, assim, gente, como eu tava falando, a gente vai falar sobre ansiedade, né? A gente está aqui com a Jamile, eu vou pedir para ela se apresentar um pouquinho também, mas assim, só para vocês entenderem, eu sou pedagoga e psicopedagoga e Jamile é psicóloga. Então, vou mais mediar o assunto, ela que vai tirar as dúvidas de vocês, inclusive se vocês quiserem trazer dúvidas, podem colocar aqui também, que a gente vai tentar responder, né? Na medida do possível. A gente trabalha junto no Coruja Lilás Online, onde eu ofereço apoio educacional e ela oferece apoio psicológico. Para mim, são dois apoios que não dão para andar separados, né? Precisam andar ali de É mão verdade. dadas. É. E eu vou passar Sem um pouco a dúvida. fala para a Jamile, para que ela possa se apresentar um pouco para quem não conhece ela. Boa noite, gente. Não sei porque hoje a gente vai falar de um tema assim, ansiedade. Hoje eu tô um pouquinho ansiosa. Você tá ansiosa? Você tá ansiosa, Thay? Um pouco. Inclusive, algumas amigas que disseram que ia assistir ainda falaram isso. Ai, gente, eu tô ansiosa por essa live. Parece que é algo que parece que contamina, assim, né? Um vai passando pro Verdade. outro. Então, gente, boa noite. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Como a Thay já falou, né? Me chamo Jamile. Jamile Almeida, como assim eu coloco nas redes sociais. Sou psicóloga também, como ela falou. Trabalho com a terapia cognitiva comportamental. Eu não sei se vocês conhecem essa teoria dentro da psicologia. É uma teoria bastante interessante, uma abordagem, na realidade, bastante interessante.
onde a gente trabalha ali os pensamentos, aqueles pensamentos automáticos, né? Que vem e surge ali na nossa cabeça e muitas vezes a gente não consegue, não digo nem controlá-los, mas identificá-los para, de repente, modificar eles, né? A fim de dar colocar um novo pensamento no lugar desse pensamento muitas vezes negativo, disfuncional. Então, assim, é uma abordagem bem interessante, que a gente vai trabalhar pensamento, comportamento, emoções. Então, esta sou eu, né, psicóloga, e sou também mãe de uma menininha, sou casada. Eu creio que muitos aqui já me conhecem, né? Para quem não me conhece, é basicamente isso aí, né? Cacheada, às vezes lisa, às vezes cacheada, né? E vamos que vamos, né? Vamos falar de um tema aí bastante importante, como o Thay falou aí de início, essa questão da pandemia. Se o Brasil já tinha aí 18,6 milhões de pessoas ansiosas, imagine com a pandemia, né? Então, isso Eita. aumentou consideravelmente. Então, a Organização Mundial de Saúde considera o Brasil aí o país, praticamente o país mais ansioso do mundo, né? Então, imagine só Caramba. quantas pessoas com esse transtorno, né, de ansiedade. Que a gente sabe que Verdade. a ansiedade é algo que acontece, é normal, né? Antes de entrar na questão da transtorno em si, eu gostaria de esclarecer isso, né? Quem aqui nunca ficou ansioso na vida? Coloque aí uma mãozinha. Quem nunca esteve ansioso? Eu creio que todos, né? Já ficou ansioso diante de uma prova que teve que fazer, ou uma entrevista de trabalho, ou aquele encontro com o paquera, né? Aquela ansiedade, daquela ansiedade. Então, assim, a ansiedade é algo comum a todos nós. Ela chega a ser saudável, né? Ela serve para que a gente possa planejar questões do futuro, nos impulsiona, nos motiva a realizar tarefas do dia a dia. Ela também nos protege dos perigos, possíveis perigos, né? A ansiedade, ela traz essa proteção, porque se a gente não tiver esse medinho, essa ansiedade, a gente muitas vezes pode se expor, ficar exposto a algo perigoso, e a ansiedade vem aí para nos proteger, né? Então, a ansiedade, ela é bacana, mas muitas vezes foge um pouco do controle, e aí é onde entra a questão dos transtornos, né? Dos transtornos, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Tá? Quer falar mais alguma coisa? Quer contribuir aí? Alguma coisa que você já Deixa eu só vivenciou? voltar aqui um pouquinho, porque tem várias mensagens que subiram para a gente não deixar ninguém sem resposta. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu voltar até onde eu vi. É, E aí, tia, Pode. sou eu, Kailon. Kailon, acho que é para você, Mili. Oi, Kailo, tudo bem, meu amor? Tá perguntando cadê Brenda? Eu não sei se é Brenda ou se é Brenda. Eu não sei se digitou errado. Tá todo mundo aqui querendo dormir. Aqui tá a Jamília, minha grande amiga. Abraços, Mili. Leonardo Cruz das Almas, da graduação Favene. Bem-vindo, Coraçãozinho pra Leonardo. ele. Inclusive, Bem-vindo. eu fui professora da Favene em Madre de Deus, né? Então, assim, coincidência danada. Legal, legal. Pessoa Bem-vinda, incrível. Tássia. Bem-vinda, Tássia. Ó, Tássia disse aqui, eu estou super ansiosa, minha mão chega a treme. Acho que hoje é o dia de todo mundo ficar ansioso, né? Vamos fazer uma Tássia técnica de disse para relaxamento aí. Repete, por favor, que eu não entendi. Vamos fazer uma técnica de relaxamento para que ela venha ficar mais calminha. Ótimo! Ó, Tássia também disse: seja bem-vinda, Jamile. Tássia é uma amiga minha muito querida que eu conheci há pouco tempo e que está aqui prestigiando a gente. Tá, e diga a Mili que Kylo. Eita, peraí, subiu uma mensagem eu não vi. Cadê? Eita, tem muita mensagem aqui que a gente não viu. Peraí. Eita. Kylo mandou um beijo para a Mili. Ah, tá. Ah, deixa eu ver, Beijo. gente. Hoje vocês, ó, Tássia disse de novo, eu tô muito ansiosa. Julie falou eu não sabia. Eu acho que foi essa parte que você falou
dessa questão de que a ansiedade também pode nos proteger, né? Às vezes a gente não percebe isso, né? Só vê o lado negativo da ansiedade. Eu trouxe algumas perguntinhas aqui que eu geralmente ouço e tal, para a gente nortear. Uma delas você já respondeu, que é o que é ansiedade, mas se você quiser detalhar um pouco mais aí também. Mas eu acho que foi uma coisa bem interessante que você trouxe, foi que a ansiedade pode nos proteger, né? Às vezes a gente só enxerga ela como a vilã, né? E assim, é normal ficar ansiosa? Sim, como eu falei, né? Em algum momento da vida a gente vai ficar ansioso, né? Quem nunca ficou? O pessoal não, acho que ficou tímido de responder aqui, mas eu creio que todos Alguns que estão botaram aqui mãozinha. colocaram, muitos aqui Uhum. já passaram por uma experiência assim, né? Geralmente a gente encara, principalmente quem passa pelo esse momento de ansiedade muito excessiva, de preocupações excessivas, talvez não encare dessa forma, mas a ansiedade, ela é algo inerente quase que ao homem, né? A questão da pré-história mesmo. Os homens, naquela época, na questão da caça, né? De ir para o mato mesmo, buscar o alimento, eles passavam por alguns perigos, né? Então, eles tinham que usar essa ansiedade para que eles pudessem ficar em alerta por conta desses perigos, para se proteger, né? Essa questão da luta ou fuga, né? A gente fala muito isso, a questão essa ansiedade vem e dentro da gente, a gente fica naquele coisa de lutar ou fugir, né? Muitas pessoas evitam, no caso seria a fuga, ou luta, né? Ou você fica naquele estado, mesmo sentindo todos os sintomas, que a gente vai falar mais à frente um pouquinho. Então, é basicamente essa sensação de luta ou fuga em algumas situações, que a gente vai explicar mais para frente. Então, ela serve também para nos proteger, né? Ou fugir do perigo, ou lutar, né? Muitas pessoas lutam, né, com relação ao perigo. Então, é basicamente isso. Ela serve sim para nos proteger, nesse É sentido. interessante porque às vezes a gente tem a tendência maior a fugir, né, do que a lutar. E a gente vai falar sobre isso também. Uma outra pergunta que eu coloquei é se existe tipos de ansiedade, ou se ansiedade é tudo igual, né? Se existe tipos. Gente, eu tô anotando as perguntas, tá? Pra gente poder não cortar o raciocínio, né? Então, tô anotando aqui. Jeane fez uma pergunta, mas no final eu boto essa pergunta também para você, tá? Repete, Thay. Assim, eu tô anotando as perguntas para o final, né? Para não ficar Melhor. interrompendo a sua fala, seu raciocínio. Então, o Jeane que fez a pergunta, tá anotado, tá? Eu vou passar essa pergunta depois para Jamile. O Davi tá dizendo tudo bem, bem-vinda, Jana. E a pergunta que eu fiz foi: se existe tipos de ansiedade ou se a ansiedade é tudo igual? Assim, a ansiedade normal, não. A ansiedade. Agora, quando é o transtorno de ansiedade que já, no caso, ela já atravessa essa questão da normalidade, já entra numa patológica, ansiedade patológica. É quando essas sensações que a gente tem do dia a dia, de ficar trêmula, coração acelerar, aquela ansiedade de não dormir, de não comer, isso é normal acontecer diante de algo desconhecido, algo novo que você vai enfrentar, né? Como no caso que eu falei da entrevista ali de trabalho. É normal a pessoa não dormir direito um dia antes, não comer direito, muitas vezes no momento ali gaguejar um pouquinho, ficar trêmula, mas se isso acontece numa intensidade maior, se isso acontece numa frequência maior, isso já está caminhando para uma ansiedade, no caso, anormal, no caso, a patológica. Então, nesse sentido, existem vários tipos. Eu coloquei até aqui algumas para a gente falar. No caso da TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, é um transtorno de ansiedade, onde ela é caracterizada pela preocupação excessiva, a pessoa se preocupa muito com o futuro, porque no caso a ansiedade é algo projetado para o futuro. Então a pessoa, ela não está no passado, nem no presente, no aqui e agora. A tudo dela projeta para o futuro. Então ela tem uma preocupação muito grande e geralmente essa preocupação mais a questão negativa. Ah, será que vai acontecer isso? Será que eu vou conseguir fazer tal coisa? Será que eu vou conseguir um trabalho? Então ela projeta para o futuro e de uma maneira negativa. Então, esse seria o transtorno de ansiedade generalizada.
né? Tem outros sintomas também, mas o que mais fica marcante ali é essa preocupação excessiva, essa agonia que a pessoa fica, essa inquietação. Então, essa daí é o transtorno de o TAG. Temos também a fobia, as fobias, né? Tem pessoas que têm medo de ficar em lugar fechado, medo de barata, né? De um inseto, medo de se expor ao público, no caso aí já seria a fobia social, né? Tem pessoas que têm dificuldade em fazer uma apresentação na escola, dificuldade em falar em público, então essa seria a fobia social, também é um transtorno de ansiedade. A gente também fala do transtorno de pânico, que é quando a pessoa tem crises agudas de ansiedade, os sintomas muito fortes, então aí nesse caso seria o transtorno de pânico. Temos também o transtorno pós-traumático, que é quando você passa por uma situação de muito estresse, tipo um assalto, por exemplo. Não é todo mundo que vai ser assaltado que vai desenvolver, mas muitas pessoas ficam traumatizadas com isso e desenvolve ali o transtorno pós-traumático. É também outro transtorno de ansiedade. Então, são vários. Eu coloquei assim os mais conhecidos, os mais comuns, que as pessoas conhecem mais. É interessante porque às vezes a gente nem se dá conta, né? Eu realmente não sabia que existia tantas. Algumas que você falou até eu já conhecia. Mas, inclusive, apesar de não ter sido diagnosticada na época, eu acho que eu tive um transtorno pós-traumático quando eu passei por uma situação de, na verdade, duas vezes, uma situação de assalto. Uma foi em Cruz das Almas, que foi, eu lembro, não sei se você lembra disso, mas eu sofri presenciei um assalto no mercadinho ali da esquina da casa de minha avó e tomei uma coronhada no rosto. E aí, depois disso, todo lugar que eu ia entrar, se tivesse pessoas de bicicleta na porta, eu tinha medo, porque eu lembro que os assaltantes estavam na porta de bicicleta e eu não percebi, achei que era tipo, qualquer pessoa ali conversando na porta. Depois que a gente entrou, eles entraram. Então, todo lugar que eu ia, que tinha pessoas de bicicleta na frente, eu não queria entrar, né? Eu ficava com medo, eu e minha irmã que presenciamos, né? E assim, depois já adulta, eu fiquei também quando eu estava num ponto de ônibus indo para a faculdade e um assaltante veio para roubar aqueles aparelhos que geralmente tem em obra que os topógrafos usam, né? E era um senhor que estava com aquele aparelho, né? Eu fiquei assim, dividida entre o que é que eu faço, fujo, aquela coisa que você falou, né? Luta-fuga. Vontade de ajudar por ser um senhor, mas ao mesmo tempo eu não sou super heroína. Então eu meio que me joguei na frente de um táxi, né, para sair do ponto de ônibus. E aí eu lembro que o taxista me falou: "Vixe, você deve estar muito apressada, né? Você deve estar atrasada para quase se jogar na frente de um táxi para parar". Eu disse: "Não, porque está acontecendo um assalto ali". E quando eu falei isso pro taxista, o taxista acionou o luta, né? Ele falou: "Pera aí que a gente vai parar uma viatura, tem uma viatura atrás de mim". Aí foi que eu entrei em pânico, né? Porque eu fiquei imaginando que o assaltante ia descobrir que eu denunciei e tal. Eu sei que a gente parou a viatura, denunciou, a viatura voltou e a gente seguiu. Mas, assim, eu fiquei um tempão com esse trauma, porque o assalto foi no ponto de ônibus em frente à minha casa, então eu tinha medo do assaltante saber que fui eu que denunciei. E até hoje, eu hoje moro numa ilha e, assim, eu não tenho vontade muito de estar em Salvador, de estar em capital, porque eu tenho medo de assalto, tenho um medo, assim, horrível de assalto, não gosto de ficar sozinha, tô sempre, assim, atenta, mas hoje eu acho que depois de algum tempo talvez tenha passado, né, diminuído, não sei. Mas na época eu lembro que eu não gostava de ficar em ponto de ônibus sozinha, eu ficava com medo, eu só voltei para casa, assim, porque alguém me levou, foi alguém da faculdade, eu não lembro muito bem como foi a situação, mas assim, foi um dia que eu não raciocinava direito, eu não assistia a aula, e fiquei por meses, na verdade por meses não, até o final da faculdade, indo para a faculdade todo dia com medo. Eu ia porque eu gostava de estudar, porque eu queria me formar, mas na verdade eu morria de medo. E quando eu terminei a faculdade, é um dos motivos que eu hoje não fiz mestrado na FACED, onde eu me formei, porque eu não queria voltar a ficar tendo que transitar em Salvador, correndo risco de assalto, né? Então, acho que é uma das coisas que às vezes acontece com a gente, né? A gente nem se dá conta. Talvez eu tenha desenvolvido e nem sabia, né?
É. Apesar de que, assim, existem alguns critérios, né, para, tipo, dizer que a pessoa de fato está com aquele transtorno. Então, não é algo tão simples. Tem Sim, sim. que ter várias entrevistas, identificar algumas coisas, de repente até fazer alguns testes. Então, assim, para chegar a essa conclusão, tem que ter todo um arcabouço mesmo, um histórico, né? Saber se esses sintomas perdurou ali por 6 meses, qual foi a duração, a intensidade. Então, a gente analisa tudo isso para chegar a essa conclusão. Então, não é algo tão simples chegar assim, né? Dizer, você está com Sim, tal sim. transtorno. Mas, assim, algo bastante interessante que você falou, que eu falei que seria a pessoa passar pelo momento de estresse, né? Mas também vivenciar, vivenciar não, ver algo. Como no teu caso, o primeiro exemplo que você falou, que você viu alguém ser assaltado ali. E, de certa forma, você também levou, né? Foi machucada. Sim, uma Então, isso coronhada. também, isso também pode ser um evento traumático. A pessoa é, visualizar aquilo, ver alguém passando por aquilo. Então, pode também, a partir das crenças da pessoa, da visão de mundo dela, né, se de repente ela já teve outros eventos sim, parecidos, então aquilo pode acionar e ela desenvolver aí um transtorno, né? Sua gama de sintomas, né? Entendi. Pra Então é gente algo ficar bem. atento, né? Porque assim, eu na época acho que nem achei que era só medo e tal. Pode ter sido também só medo, né? Como eu não fui, não fiz todo o processo que deveria ser feito, mas eu acho que não dei também a devida importância. E aí eu acho que ficou alerta, né? Quando a gente passar por essas situações, sempre procurar um profissional para nos ajudar, né? E aí tem a ver com a próxima pergunta que eu coloquei aqui, né? Quando é o caso de eu procurar uma ajuda médica? Quando é que eu devo perceber, né? O que sinal, se é que existe um sinal? Quando eu procuro uma ajuda médica com relação à ansiedade? Então, como eu falei, né? A ansiedade é algo que acontece com todos nós, até mesmo com o profissional da saúde mental, né? Isso aí é algo que acontece mesmo, não tem jeito. Mas se você nota prejuízos, você começa a notar prejuízos no seu dia a dia, você consegue, percebe que você está tendo dificuldades na questão do trabalho, você não está conseguindo ir trabalhar porque você não está conseguindo, de repente está acontecendo alguma coisa no trabalho que está te deixando muito estressada e você está evitando, olha a questão do evitar, né, da fuga, ir até o seu trabalho, você inventa desculpas, né, para não ir àquele local, não só o trabalho, mas um outro local. Então, quando você percebe alguns prejuízos no seu dia a dia, coisas que você gostava de fazer e agora você não quer fazer mais, e aí é um sinal de alerta. Quando você tem muitos sofrimentos com relação os sintomas mesmo, porque são muitos, né? Por exemplo, a questão física. Tem pessoas que não sabem por que está sentindo e começa a sentir muito coração acelerado, palpitações, no caso, seria o coração acelerado mesmo, mas uma linguagem mais simples, né? Palpitações, a boca seca, tontura, náuseas, esses são sintomas físicos. Então, você começa a sentir essas coisas e você não sabe por que você está sentindo. Quando você começa a ter medo de perder o controle, né? Você passa por essas situações de muito aceleramento, você fica frio, você gela, você fica tonto, tem pessoas que desmaiam, então você começa a ter medo de perder o controle mesmo. A sua concentração começa a ficar defeituosa, você não consegue se concentrar nas coisas. Questão de estudos mesmo, você percebe um prejuízo nessa, nos estudos, na concentração. Sua memória começa a ficar fraca. Então, são sinais, né? São sintomas de que você precisa procurar, de fato, uma ajuda especializada. Né? A questão da tensão, muita irritabilidade, apreensivo, essas são também sintomas emocionais. É, muita hiperventilação. Então, vão ter os sintomas, você vai ficar em sofrimento por conta desses sintomas, porque você muitas vezes procura até um cardiologista, achando que você está com algum problema do coração, e ele fala que você não tem nada aqui,
você não tem histórico na família. E por que que eu sinto esse aceleramento tão, assim, intenso, né? Então, você faz aquele check-up, vê que não tem nada físico, mas você sente vários sintomas, até mesmo da questão do coração, problemas cardiovasculares. E aí, quando vê, é a questão da queridinha ansiedade, né? Eu costumo chamar ela de querida, porque aceitar muitas vezes, acolher na realidade, ela muitas vezes facilita. Mais para frente a gente pode até falar sobre isso, essa questão, Acho que dessa é aceitação. consciência, né? Exatamente, porque assim eu sempre costumo falar, né, que a ansiedade anormal, né, a patológica, ela é igual um convidado intruso na sua festa. Na realidade, o convidado não é alguém que foi lá sem ser convidado. Quanto mais você coloca para fora, e se ele tiver alcoolizado, aí sim que ele não sai. Então, quanto mais você põe para fora, mais ele entra. Então, antes de você acolher, dizer, olha, fique aqui, o seu lugar é aqui, mas eu vou tomar algumas providências para que você não incomode. Melhor do que você ficar afugentando. Então, a ansiedade é basicamente isso. Não acolher, né? É bem interessante o que você falou, eu vejo muito, né? Às vezes a gente tem sintomas, né, físicos de que vai procurar, vai para emergência, vai procurar outros especialistas, né, sem nem imaginar, né, que pode ser a ansiedade. E é bem interessante porque é uma coisa que eu tenho trabalhado comigo de forma geral, né? Que quando eu venho estudando desenvolvimento pessoal é a questão de que quando você toma consciência de algo é mais fácil você enfrentar, né? Então, pelo visto, isso também vale para a ansiedade, né? Você tomar consciência, Sim, não, realmente isso está acontecendo, mas o que é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou me portar, né? Diante da situação. exatamente, exatamente. E assim, quando a gente fala de ajuda médica, é uma pergunta que inclusive meus alunos me fazem. Mas que especialistas eu tenho que procurar no caso de ansiedade? A gente já está aqui com uma, né, que é uma psicóloga, mas seria procurar diretamente o psicólogo? Não, só ele pode ajudar? Tem outros profissionais? Qual seria o caminho? Se eu sei que eu estou com todos esses sintomas que você falou, com esses sinais, estou percebendo que estou perdendo o controle, quais são os profissionais que eu posso procurar? Então, de início, seria psicólogo ou psiquiatra, ou os dois, de preferência os dois, né? Porque é um belo casamento. Se o psiquiatra vê que você não precisa de uma medicação, ele vai logo dizer, não, pode ficar só com o psicólogo. E aí o trabalho seria só com o psicólogo mesmo. E assim, os estudos, os artigos apontam que a terapia cognitivo-comportamental seria a mais adequada para o tratamento da ansiedade, né? Por ser uma abordagem bastante diretiva, uma abordagem onde existe técnicas para fazer relaxamentos, para modificar esses pensamentos acelerados, né? Identificar eles, o porquê que isso está acontecendo. Então, como é uma abordagem que trabalha muito com essas questões do pensamento, e também tem técnicas para relaxamento, né? Para desensibilizar, no caso do transtorno pós-traumático mesmo. A gente vai trabalhar com a dessensibilização, né? Então, a gente, aos poucos, a gente vai colocando, ela vai expondo ela aquilo que causou o trauma, vai trabalhando dessa forma. Então, assim, a terapia cognitiva, ela vai trabalhar de forma eficaz. Não só para ansiedade, mas todos os transtornos da ansiedade, depressão, e outras patologias. Ela é bem interessante. Então, assim, seria o casal, né? Psiquiatra, psicólogo de início, ou um ou outro. Caso a pessoa não tenha condições né, de ir as duas consultas, pode ser um ou outro. Sim. É interessante que cada vez que você fala da terapia cognitivo-comportamental, mais eu me apaixono, né? Eu Cada sou vez eu me suspeita. apaixono mais. Cada vez eu me apaixono mais. Gente, bem-vindo quem está chegando. Assim, eu não estou lendo as mensagens aqui ao vivo para não atrapalhar o raciocínio de Jamile, tá, gente? Mas eu estou vendo as mensagens de vocês. Algumas eu estou respondendo digitando, né? É assim meio estranho vocês verem assim eu mexendo o dedo, mas às vezes estou respondendo digitando para não deixar a pessoa sem resposta. E também estou anotando algumas perguntas, tá?
Assim, Ok. agradeço de coração a participação de vocês. Eu e Jamile ficamos muito felizes. A intenção da gente é trazer conteúdo para ajudar vocês, né? Às vezes é uma palavrinha, como na última live que eu fiz, a Tássia me falou, era o que eu estava precisando ouvir. Então, às vezes, uma coisa que para a gente é natural falar, é da nossa profissão, é da nossa formação, é uma coisa tão simples, mas o óbvio para a gente nem sempre é óbvio para o outro, até porque a gente estudou aquilo, né? Então, Exatamente. até entre profissionais da mesma área acontece isso, né? Às vezes uma coisa que eu não pensei, uma outra pedagoga pensa, ou uma coisa que uma psicóloga pensou, Jamile não pensa. Então, é a troca, a intenção é a gente estar aqui ajudando vocês. E eu fico muito feliz que vocês estejam Ótimo. gostando, estejam participando. Obrigada por cada carinho, por cada comentário, tá, gente? E aí eu vou seguindo aqui com as perguntas para a gente não perder o fio da meada, mas queria deixar esse agradecimento aqui registrado, tá? Bem-vinda, minha cunhada, tá aqui, Nívia, obrigada. Obrigada a todos que estão entrando e pelo carinho, inclusive aqui, bem-vindo. E muito obrigada ao Davi, que está aí compartilhando, chamando gente, todo mundo que veio pelo Davi. Agradeço, tá, gente? Então, eu não estou falando o tempo todo para não interromper, mas a gente agradece de coração. Tá? Então, assim, uma outra pergunta é: crianças e adolescentes podem ter ansiedade ou só adulto? Mito. Sim, sim. Crianças e adolescentes, inclusive 10% das crianças e dos adolescentes, eles conseguem sofrer com algum tipo de transtorno ansioso. Então, geralmente, com a criança ou adolescente já acontece o quê? O transtorno de separação, de separação, ansiedade de separação, que é quando a criança, ela... Isso é normal, mas quando se for uma intensidade, numa duração maior, né, possa ser que seja um transtorno de ansiedade de separação. Então, a criança não consegue ficar na escola, ela chora muito, sente dores de cabeça, sente desconfortos abdominais e outros sintomas. Então, no caso, para crianças menores, acontece muito isso, né, ela não consegue ficar longe da mãe, do pai. Então, acontece com a criança. A questão das fobias sociais no adolescente acontece muito isso também, né? O adolescente tem essa dificuldade, né? Pensar no julgamento do outro, fica pensando, né, que o outro vai criticá-lo, vai julgá-lo negativamente. Então, entra a questão também da exposição social, principalmente na questão escolar, né? Apresentar um trabalho, um seminário. Então, muitos adolescentes sofrem muito com isso, né? E os sintomas são bem assim, a questão do taquicardia, sudorese, tudo isso é muito intenso com eles. Então, pode sofrer também com o transtorno social, a fobia social. E a ansiedade generalizada também acontece, né? Nos adolescentes, com as crianças também, que é essa preocupação excessiva, principalmente diante de cobranças excessivas. Então, eles podem desenvolver também. Então, não só adultos, crianças, adultos, idosos, todo mundo. E é bem interessante a gente chamar atenção para isso, né? Como a gente chamou lá quando fizemos a live sobre depressão na adolescência, é que muitas vezes a gente acha que, não tem, frases que eu ouço, tá, gente? Não tem uma conta para pagar, como é que pode ter sentir alguma coisa? Gente, eles não têm os problemas que os adultos têm. Mas eles têm os problemas deles e que não são poucos, porque são fases de mudança, são descobertas. Tanto a criança tem suas descobertas, mas a adolescência ainda é mais conflituosa, né? Qualquer pessoa que for estudar aí desenvolvimento humano, desenvolvimento de criança e adolescente, vai ver que não é brincadeira, gente. Ou então lembra da adolescência de vocês? Que aí quando você lembrar da adolescência de vocês, vocês vão ter noção. Então, sim, não tem conta para pagar, não tem filho para criar, alguns, né? Que infelizmente a gravidez na adolescência está aí também. Mas assim, sim, eles sofrem, sim, eles têm ansiedade, sim, eles podem ter depressão, como foi o tema que eu falei aqui da depressão com Jamile. Foi uma live que eu gostei muito de fazer com Jamile, apesar de ter sido difícil para mim. Então, quem não viu, eu recomendo que veja essa live. Agradeço mais uma vez, porque Jamile me deu uma força danada nessa live. Né? Mas foi uma live que a gente
chamou a atenção disso, e aqui eu quero chamar de novo a atenção dos pais sobre isso. Não é porque é criança ou adolescente, não tem conta para pagar, não tem problemas igual aos adultos, que não tem. Talvez seja em outra proporção, seja melhor ou maior, menor, não importa, mas eles têm os problemas deles sim. E aí, Jamile está chamando mais uma vez a atenção de que pode acontecer. E a gente, como adulto, tem que ficar mais atento a isso, porque às vezes a gente pensa que não vai acontecer, ou que é besteira, ou que é coisa de adolescente, mas ele pode estar precisando de uma ajuda ali, e a gente está meio que negligenciando, né? Muitas vezes por não saber, mas não deixa de ser uma negligência, né? E Exatamente. assim, uma coisa. Pode falar. E até mesmo porque, tá, e as causas são inúmeras, né? Filhos de pais ansiosos tendem a ser também ansiosos, né? Se o pai e a mãe são muito ansiosos, naturalmente eles vão se comportar assim, com muita ansiedade em casa, até mesmo na questão da cobrança ali. Então, a criança pode desenvolver por conta disso, por conta dos pais. Tem os fatores também biológicos, né? Às vezes já tem uma predisposição. E se essa criança ou adolescente é exposta a situações muito estressoras, ele pode desenvolver ansiedade. Então, pode sim. É bem interessante você falar isso, né? Eu já ia te fazer uma pergunta com relação a isso, mas de certa forma você já me respondeu, né? Que tanto pode ser aí biológico, mas também pode ser aprendizagem mesmo, né? Aprender com o convívio, né? Tá vendo ali as pessoas se comportando. Eu falo uma coisa assim bem interessante aqui. Lógico, personalidade tem aí a mistura de várias questões, mas também tem muito da convivência do que aprende no meio social, né? E aí, às vezes, a pessoa fala, não sei por que essa criança grita tanto? Às vezes todo mundo dentro de casa grita. Não sei por que essa criança é tão ansiosa. Às vezes tem outra pessoa que também é, né? E às vezes a gente não se toca, né? A gente não percebe que de alguma forma a gente está influenciando, né? Com certeza, sem dúvidas. Sem dúvidas. Tem um comentário aqui. Eu acho que a nossa adolescência não é a adolescência de hoje. É Jance, acho que é Jance. Realmente, assim, vai mudando de geração em geração, isso é fato. Vai mudar, porque vai mudar as experiências, vai mudar o convívio social. Agora mesmo, por exemplo, adolescente de isolamento social vai ser diferente do isolamento do adolescente que não viveu em isolamento social. Mas quando a gente fala do estudo do desenvolvimento, eles são mais parecidos, né? Os conflitos são muito parecidos, porque são do desenvolvimento humano, da idade, do organismo. Então, assim, tem coisas que vão ser muito parecidas pelo ser humano, né? Sim. E aí, Jamile, se quiser falar mais, pode falar, mas do que eu estudei de desenvolvimento, assim, tem coisas que são parecidas, lógico, cada ser é único, mas tem coisas que é do desenvolvimento humano, mas vai mudar aí de se mora no interior, se mora na roça, se mora na zona urbana, do tipo de família, do tipo de ambiente que vive e também do século que vive, né? Os séculos passados, os anos passados, as décadas passadas vão ser sempre diferentes. Exatamente. Tem coisas que é característica mesmo do desenvolvimento, como o Thay falou, né? Muitas vezes vai diferir um pouquinho, mas tem coisas que os conflitos, tem adolescente que não tem essa fase de tantos conflitos, assim, tem uma adolescência muito bem resolvida. Isso a gente até falou um pouquinho na live passada, que tem a ver também com essa criança, né? O relacionamento que essa criança teve com os pais, esse esclarecimento, esse relacionamento. Então, isso também vai determinar se vai ser algo mais difícil ou não. Mas tem coisas que é do desenvolvimento mesmo, não tem como não passar por isso. Corretíssima, Thay. Obrigada. Você sabe que eu sou curiosa da psicologia e minha formação também tem psicologia, mas a área é sua, a gente mete o bedelho, mas nem tanto. Tem outras perguntas aqui, mas eu vou passar essa de Tássia na frente, porque as outras que tem aqui estavam no nosso cronograma, né? Então, assim, Tássia pergunta: minha filha tem 10 anos e está nas aulas online, mas ela não consegue ligar a câmera e responder nas aulas. Isso é ansiedade? Antes de passar a fala para Jamile, Tássia, depois me chama no privado que eu talvez possa ajudar sua filha, tá? Mas deixa a Jamile responder. Isso seria ansiedade? Talvez. No caso, você teria que investigar o porquê que ela tem essa dificuldade. O que é que permeia isso? Seria vergonha de se expor?
teria que identificar, perguntar para ela por que que você não consegue fazer isso, né? Você tem vergonha, você tem medo, do que você tem medo, né? Para ver se de fato é, de repente, uma fobia social, né? O fato de ela ter medo de falar algo errado, ou de alguém ver o seu rosto e criticar ela. Então, poderia ser ansiedade, poderia, mas a gente teria que investigar, né? Mais um pouquinho, perguntar Sim. para ela, sondar. Ela Não tem acrescentou, ela prefere ficar com dúvida, mas não pergunta. Sei bem como é isso. É assim, tá perguntando se a gente pode ajudar. Sim, tá, se a gente pode. Quando terminar a live, me chama no privado que eu te digo, tá? Você pode tanto fazer uma consulta com a Jamília atende online, tá? No Coruja Lilás Online, como também eu posso te dar algumas orientações, tá? Acho que exato. as nossas formações podem ajudar muito sua filha. Eu, porque sou especialista em dificuldade de aprendizagem, e Jamile, por ser psicóloga. Então, a gente pode te ajudar sim. Chama a gente no privado, tá? Me chama, como você tem meu WhatsApp, me chama no WhatsApp, que é mais fácil eu responder, tá? Mas, gente, quem chamar aqui pelo direct, eu também respondo, tá? Tenho outra... eu tenho um neto adolescente muito problemático. O problemático é meio do adolescente, mas se tá fugindo da normalidade, é bom pedir ajuda profissional. Pelo menos a minha Exatamente. recomendação. Exatamente. É, Ansiedade é doença? Ela tem cura? Então, a ansiedade, né? Não é doença, é ansiedade normal. Eu sempre vou falar assim, para vocês ficarem com isso bem claro na mente de vocês, que a ansiedade é necessária. Mas quando ela passa da medida, aí sim, quando ela traz aqueles prejuízos que eu falei no início, né? Coisas do dia a dia simples que você fazia e de repente você se vê sem querer fazer, com dificuldade de desempenhar, tendo essa gama de sintomas aí, sem você saber ao certo o porquê, aí sim, aí sim é uma doença, né? É um transtorno, como eu falei. Então, a ansiedade é sim uma doença, inclusive crônica, né? Então, quando fala assim, tem cura, eu falo, tem tratamento. Tem tratamento, né? E tratamentos eficazes, bons tratamentos, né? Para que você possa reduzir aí significativamente todos os seus sintomas, para você funcionar tranquilamente, você poder trabalhar, você poder estudar, você poder namorar, casar, né? Você poder funcionar, passear, viajar, mesmo você tendo mesmo você tendo esse transtorno, você tem como fazer tudo isso. Mas se você seguir o tratamento certinho ali. Vai precisar de medicação? Talvez. E psicoterapia? Muito, né? Fora o estilo de vida que a gente tem que modificar, né? Estilo de vida. Se você não faz uma atividade física, passar a fazer. Praticar aí as técnicas de relaxamento, de meditações. Usar os óleos do terra também é muito bom, Ajuda né? Os muito. óleos de lavanda, inclusive, né, Thay? De lavanda. É verdade. Então, assim, recursos a gente tem bastante, né? Então, se seguir direitinho, você vai conseguir aí viver sua vida tranquila, né? Podemos dizer até normal. Então, tem Sim. tratamento. A boa notícia. Não, boa notícia mesmo. Gente, inclusive hoje saiu no canal do YouTube, Jamile falou da do Terra, lembrei, um vídeo que foi vocês que pediram sobre óleos para usar à noite, para acalmar, para relaxar, que também pode ajudar aí com a ansiedade. A Jeane perguntou: como controlar a ansiedade? Bem interessante essa pergunta, né? Eu não gosto muito dessa questão de quando fala controle, né? Porque a ansiedade e seus sintomas, muitas vezes é difícil controlar. E os pensamentos também, que no caso eles vêm antes, até mesmo das emoções. No caso, esses sintomas todos que a gente falou, seriam as emoções, né? Essa coisa Sim, que vai no corpo, vai na cognição, as emoções, no físico, seria a emoção. Mas antes dela, vem os pensamentos, né? Então, precisa identificar
por que que eu fico dessa forma? Qual é a situação que acontece? Sempre acontece essa situação comigo e meu coração acelera. Então, né, você identificar esses pensamentos também. Então, é, é importante, né, a identificação desses pensamentos para você conseguir reestruturar eles, modificar eles. Então, é isso. É Tem isso. a outra pergunta de Tássia, que ela tinha feito, que eu tinha deixado para o final, você de certa forma já respondeu, que foi se existe tratamento para ansiedade. Você já, de certa forma, respondeu aí, né? Então foram as duas perguntas que estavam pendentes. É uma boa notícia, né? Que existe realmente forma de tratar, né? E eu acho que uma coisa que você tem chamado a atenção e que eu acho que vale a pena reforçar é a consciência, né? Você ter consciência do que está acontecendo, você realmente jogar luz na situação, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Isso é como se eu pudesse dizer assim, a cereja do bolo. Eu posso dizer assim, a cereja do bolo é você identificar qual a situação que te leva a você ter tais comportamentos, tais emoções. Porque muitas vezes você está sentindo tudo aquilo, mas se alguém perguntar, aconteceu alguma coisa, o que foi que aconteceu? Você não vai, de imediato, você não vai conseguir colocar isso no papel. Então, é preciso você ser quase que um detetive da situação, ficar atento às situações que te levam a a alterar o seu humor e também os seus pensamentos, né? Porque na terapia cognitiva comportamental a gente fala assim que é uma tríade. O pensamento leva à emoção e a emoção ao comportamento. Então, se eu tenho um determinado pensamento, não aconteceu algo comigo. Exemplo, eu preciso apresentar um trabalho na faculdade, um exemplo, né? E aí você pensa, eu vou gaguejar, eu vou dar um branco. Você pensa, surgem vários pensamentos. Eu vou errar. O que é que as pessoas vão pensar de mim? Automaticamente você começa a sentir todas as emoções. Seu coração começa a acelerar, você começa a ficar trêmulo. E muitas vezes você se comporta de uma maneira, você pode inventar até uma desculpa, dizer que você está passando mal e não ir lá apresentar o trabalho. Ou você vai a si mesmo e chega, e quando for a hora lá, ou você não vai acontecer nada daquilo que você pensou, ou você vai se cumprir, né? Você realmente pode até gaguejar mesmo e dar um branco. Então, assim, pode acontecer, né? Isso, essa situação com você. Deixa eu ver aqui o nome, Belly falou aqui, desculpa, Belly falou, quando estou em crise, sinto dores fortes nas costas. Eu já vi alguma coisa relacionada a dor nas costas e depressão, ansiedade. Não sei se tem relação, mas eu já vi alguma coisa disso. Mas ela está dizendo que toda vez que está com crise, ela sente dores fortes nas costas. É possível. A questão das dores pelo corpo, muitas vezes faz parte também, né? A tensão, porque você fica muito tenso, né? Os músculos ficam tensos. Então, é possível que realmente você sinta dor no peito, dor nas costas. Então, por conta da tensão mesmo. Tem pessoas que ficam com isso aqui tudo rígido, né? O ombro rígido. Por conta da tensão, você fica muito tenso. Então, aí vem a dor. Verdade. Amiga, tô achando que a gente vai ter que fazer um parte 2 de ansiedade, viu? Porque o tema rende, viu? E a gente tá terminando nosso tempo. Mas, assim, uma outra pergunta é: ansiedade e insônia tem relação? Bastante, bastante. Uma coisa pode levar à outra, né? A pessoa ansiosa pode ter até como sintoma a questão da perda do sono, né? A insônia. Ou uma pessoa que ela começa a ter problemas com o sono pode ficar ansiosa porque não consegue dormir. Então, há essa relação sim, né? Inclusive, eu estava lendo um médico que ele é especialista nessa questão do sono, que a pessoa ansiosa, ela tende a aumentar o cortisol e a adrenalina.
e ele falava que justamente são inimigos do sono, tanto um como o outro. Bem interessante. E aí a Bem pessoa se interessante mesmo. é, e aí realmente não vai ter sono, já que esses dois são inimigos do sono, né? Então, os pensamentos acelerados fazem com que o organismo responda dessa forma. Há esse aumento no cortisol, na adrenalina, e aí o sono vai embora, né? Não tem como. Então, pode É verdade. totalmente essa relação. Deixa eu ver aqui a outra, você já tinha respondido. Assim, gente, eu queria que vocês dissessem aqui no chat se vocês querem uma parte 2, tá? Porque como vocês interagindo bastante nessa live, né? Eu anotei algumas perguntas aqui, mas se vocês quiserem, a gente faz uma parte 2 também, tá? Ó, sua mãe, acho que foi sua mãe que acabou de chegar aqui, viu? Mas foi sua mãe, bem-vinda. Bem-vinda, Mami. Então, assim, uma outra pergunta, mas se vocês quiserem, coloca aqui, tá, gente? Ó, gostei aí, Beli botou aí, hashtag parte 2. Então, quem quiser a parte 2, coloca aí nos comentários pra gente saber, que aí a gente pode fazer a parte 2 na nossa próxima live. As lives da Psicológica, que é a parceria entre eu e Jamília, é sempre na última segunda-feira do mês. Então, se vocês pedirem parte 2, a gente vai ter a parte 2 na última segunda-feira de novembro, né? Já tô me perdendo no mês, gente, o ano tá voando, né? Então, assim, uma outra pergunta é se tem como prevenir, né? Seria prevenir ou controlar, mas de certa forma, a gente já falou aí sobre controlar, né? Que foi Sim. a Jeane que perguntou, mas se tem alguma forma de prevenir a ansiedade. Prevenir, talvez, se for um fator biológico, algo assim que não tenha como mesmo fugir, como eu falei, ter essa mudança na sua vida, assim, no seu estilo de vida, procurar dormir melhor, né? Tem pessoas que eu percebo que, por conta da pandemia, as pessoas têm dormido tarde, muito tarde, né? Em frente à telinha. Então, assim, é, faz parte. E aí, assim, ter um sono de qualidade, né? Porque se você não dorme direito, se você perde noites, você vai ficar mais estressado. E o estresse, para você ir para a ansiedade, é muito rápido. Então, dormir bem, se alimentar, né, de uma maneira mais saudável, praticar atividade física. Então, se você começa a introduzir esses hábitos, mesmo que você tenha uma predisposição, você vai tardar bastante, né? Esses estados ansiosos, os transtornos de ansiedade. Então, praticar meditações para quem gosta, para quem quer aprender sobre isso, buscar conhecimento mesmo, né? O amigo Google, né? Tem aí ensinando como fazer meditações. Então, você pode colocar uma musiquinha para relaxar um pouco, técnica de relaxamento, né? Então, assim, tem algumas coisinhas que você pode estar colocando no seu dia a dia, na sua vida, que vai fazer você prevenir mesmo esses estados ansiosos, né? Trabalhar as horas certinhas, não precisa ultrapassar, trabalho em excesso também, né? Tem pessoas que trabalham muito, então ter esse controle aí na questão também laboral, evitar o uso abusivo, né, de álcool, de medicações, de outras drogas, que também é um fator de risco, então cuidar também com isso. É dessa forma, né? É basicamente, se você conseguir fazer isso, você já vai estar conseguindo aí controlar e evitar. Eu prefiro falar evitar, né? A ansiedade. É bem interessante, né? A gente está nos últimos minutinhos, tá, gente? Só para fechar aqui. Espero que o Instagram não derrube a gente de novo, né, amiga? Mas, assim, é bem interessante que essas questões que você está falando é justamente o que eu tenho dividido, inclusive, nos meus stories, né? Novos hábitos. Eu não divido minha alimentação. Algumas pessoas até me pediram, por que você não divide sua alimentação? Nunca tive esse costume, posso até pensar, mas eu estou realmente implementando novos hábitos na minha vida e dividindo com meus seguidores aqui justamente para incentivar. Gente, está fazendo uma mudança absurda na minha vida.
Então, fazer atividade física. Eu não entendo tanto de meditação, mas como a Jamile falou, você consegue aí gratuitamente. No YouTube tem canais de meditação. Eu comecei a meditar com canais de meditação do YouTube. Hoje, a plataforma que eu uso para treino, agora tem um treino também de meditação, então eu uso da plataforma. Mas assim, tem milhões de formas de você cuidar de você. Faz um passinho de cada vez. Ah, eu não sei meditar. Exatamente. Tenta 5 minutinhos, né? Já é alguma coisa. Ah, eu não consigo ter rotina de treino. Faz 10 minutos de treino. Qualquer coisa que você faça para ser um passo para a sua vida vai ajudar. E ainda tem o que eu prego aqui na educação pelo exemplo. Você ainda vai arrastar outras pessoas da sua família, amigos, pelo seu exemplo. Eu vejo isso com meus alunos agora mesmo. Semana passada eles votaram, né? Eu fiz uma votação do que é que eles queriam toda terça-feira. E eles votaram que toda terça-feira eles querem movimentar o corpo. Por quê? Porque eles veem que eu faço isso diariamente. Eles pediram. Primeiro eles pediram uma vez no mês, agora eles querem toda semana uma aula com o movimento do corpo. Então, o que eu faço está mudando a minha vida e está mudando a vida deles, né? E assim, pode ser uma coisa simples, mas que faz muita diferença. Tem vários, não sou da área de saúde, mas tem vários hormônios, né, que são liberados, substâncias que são liberadas no nosso organismo quando a gente faz atividade física. Gente, a sensação é difícil começar, mas quando você termina, é maravilhosa a sensação, Exato. sabe? E a meditação, mesmo que você não faça perfeita, eu não consigo fazer uma meditação sozinha. Eu só sei fazer meditação guiada. Mas tá valendo, eu estou fazendo, entende? Então, tentar aí fazer outras coisas, técnicas. Eu acho que a gente pode até fazer isso, Mili, se você concordar. Na próxima live, já que as pessoas estão pedindo parte 2, teremos parte 2. Se você concordar, a gente poderia trazer algumas técnicas, né? Você falou da possibilidade de trazer algumas técnicas para controlar não, para aliviar essa tensão, né? Ó, Deli falou, preciso muito. E aí, o que é que você acha? Poderia ser, né? Hashtag técnicas da ansiedade. Ó, já tem um monte de gente botando mãozinha aí que quer, viu? E outra coisa que eu acho também interessante é você dar uma organizada na sua rotina, né? Na rotina. Porque para que você não fique ansioso com as coisas que você tem para fazer. Então, é bom dar aquela organizada, né? Sim. Por semana, por mês, daqui em 15 em 15 dias, dar uma organizada na sua rotina para que você não fique ansioso, preocupado com as coisas que você tem para fazer. Muitas vezes acaba não fazendo nada, né? Por conta de não organizar. Então, é outra coisa aí, outra dica. E é aquela coisa, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Quem tem filho, organiza a rotina toda do filho, mas não organiza a sua própria, né? Porque a gente fala tanto em educação que rotina é tão importante para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. As mães geralmente conseguem organizar a rotina dos seus filhos, mas não fazem isso com a de vocês. Então pensem também na rotina de vocês. Ó, Tássia tá dizendo, eu estou muito sedentária, precisando urgente disso. Faz isso, Tássia. Começa com 5 minutinhos, 10 minutinhos, vai aumentando. Começa uma vez por semana, depois aumenta para 2. Foi o que eu fiz, gente. Se vocês olharem aqui nos meus stories, nos meus destaques, em treinos, vocês vão ver que eu comecei a dividir isso desde o início desse ano, que eu fui aumentando a intensidade, aumentando a frequência aos poucos. E hoje, graças a Deus, e assim, com muita dedicação, eu treino todos os dias. Então, assim, um passinho de cada vez a gente consegue. Bom, Mili, vamos nos despedir. Vou passar a palavra para você falar as últimas palavras aí para o pessoal, se despedir. Agradecer, né, a cada um que nos prestigiou aqui, que comentou, que colocou sua opinião, que colocou um pouco da sua vivência. Agradecer de coração. Mês que vem a gente está aqui de novo, né, trazendo algumas técnicas bem interessantes para vocês fazerem aí com a gente. E fechar com uma frase que eu anotei aqui, vou ler para vocês. Bem interessante. Fala assim: a ansiedade é boa, até um certo ponto. Quando passa disso, ela rouba o sabor de nossas conquistas e nos prende. Então, pensando nisso, vamos correr atrás do prejuízo, né? Se você percebe que sua ansiedade não está tão normal assim, busque ajuda, busque um profissional da saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra. Ele vai poder te ajudar muito, 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 muito. Tá bom? E uma boa noite para todos nós, né?
Quem quiser também, né, fazer consulta com a Jamília, ela tem um consultório no Coruja Lilás online, tá? Me chama no direct que eu explico tudo direitinho. A Jamília atende online, um consultório super seguro e uma excelente opção para vocês. Gente, obrigada por todas as mensagens. Estamos terminando, né? Fico muito feliz, agradeço a presença de vocês. As mães aí que falaram que ficam por último, não fiquem mais por último, cuidem de vocês. Beijo, meus amores, boa noite e até a próxima live. Obrigada, Tchau, amiga, mais uma tchau. vez. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.